Hoje vamos conversar um pouco sobre a evolução da humanidade, vegetarianismo, veganismo e planos globalistas. Eu sou o Fabiano Kramer, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe o seu joinha. Eu recebi um filmezinho, onde uma moça, muito bonitinha, tocava violão, para uma vaca. No início, eu achei, num primeiro momento, assim, eu achei até bonitinho, até porque a pessoa que me mandou, uma pessoa a quem eu considero muito, eu achei um filme bonitinho. Mas daí eu fiquei pensando, uma mocinha bonita, eu acho que é americana, tá cantando em inglês, com uma vaca ali do lado, que acabou se deitando no colo dela, ela estava sentada no chão, e ela vai cantando, papapá, e termina o filmezinho. E eu fiquei pensando, mas tem alguma coisa atrás disso, E realmente, logo em seguida eu tive aqueles insights, assim, aqueles pensamentos, aquelas ideias súbitas, que esse vídeo sim é uma propaganda, contra uma propaganda institucional muito delicada, contra o consumo de carne bovina, ou como chamam, contra o consumo de proteína animal. Esse videozinho prega, que comamos somente proteínas vegetais. A moça não fala nada, ela só canta, mas é aquele tipo de propaganda velada. Existem movimentos que pregam isso, o vegetarianismo, o veganismo, que são movimentos que pregam que só possamos comer, consumir, proteínas vegetais, e o vegetarianismo ainda permite que tu tome um leite, que tu coma um ovo, mas o veganismo não, ele é radical, tu não pode comer leite, não pode comer nada feito de leite, comer ovo, nada feito com ovo, pão, essas coisas que levam ovo, Esses dois movimentos surgiram em épocas bem distintas, O primeiro, o vegetarianismo, surgiu lá na década de 70, 80, com aquele movimento hippie, Eu, quando era gurizão, na década lá de 70, 80 até, achava bonito, E o veganismo surgiu lá por 2000, 2010. Embora sejam movimentos que surgiram em épocas bem distintas, eles têm um ponto em comum, e o veganismo, que é o mais moderno, ele segue uma linha que ele radicaliza o vegetarianismo. Não deixa comer carnes, ovos, leites, derivados de espécie alguma. Daí surge aquela pergunta que não quer calar, A quem interessa essa diminuição no consumo das proteínas animais, a nível global, a nível mundial? A quem interessa isso, Principalmente nas classes mais pobres, porque eu pouco vejo, assim, talvez um ator, uma atriz, mas pouco se vê assim de pessoas de classe mais abastada, ser vegano, Geralmente são pessoal da classe média, que adere a esses movimentos. Classe média, muitos da classe mais pobre também, E países economicamente menos ativos têm esses movimentos bem ativos. O país pode não ser economicamente muito ativo, mas se for ver dentro desses países, esses movimentos também são bem ativos, A proteína animal em si, o boi,
o frango e o carneiro, né, e o peixe, né, eles são caros e difíceis de se produzir, porque tu tem que ter lá a pastagem, tu tem que ter lá o insumo, tu tem que plantar a soja para fazer a ração, né, tu tem que abater, tu tem que ter toda uma conservação, geladeira, freezer, então é bem difícil produzir proteína animal, né? Já a proteína vegetal é bem mais fácil, tu vai lá, planta a soja, o milho, o trigo, né? O feijão, o arroz, né? E todas as proteínas vegetais, vai lá, planta, colhe, ensaca, processa e manda para frente e planta de novo, né? É muito mais barato, é muito mais fácil, né? Para alimentar muito mais gente com menos custo, né? Então, a quem interessaria, né, essa, vamos dizer assim, se não consumo de proteína animal, né? Eu pensando com o conhecimento histórico que eu tenho, né, eu posso dizer que a humanidade deu um grande salto evolutivo, né, e intelectual, né, na pré-história, quando o Homo erectus começou a consumir carne. Isso aí por volta de 150 bilhões de anos atrás, né? Ele começou a quebrar os ossos dos animais mortos pelos leões e pelas hienas, começou a tirar o tutano desses ossos, né, e a comer a carniça, aquela carne que ficava, que os animais caçavam e não conseguiam levar toda, né? E o ser humano começou a consumir esse tipo de carne no início, né? Um pouco depois ele começou a seguir esses leões, porque ele sabia que onde esses leões, essas matilhas de hienas e lobos iam, tinha carne. Então eles começaram a seguir e começaram a observar e começaram a caçar. Aí sim, o ser humano, a partir de que começou a caçar, começou a ter um grande salto evolutivo, né? Porque o nosso organismo, né, precisa da proteína animal, né? Porque só com a proteína vegetal ela é consumida muito rápido pelo organismo, né? E ela até dá uma certa saciedade, mas não dá a mesma saciedade que a proteína animal, né? A proteína animal ela age no nosso organismo de forma bem mais forte, né? Dando um tempo maior, né, para que o ser humano desenvolva o seu cérebro, comece a raciocinar, comece a pensar, né? E a partir disso, né, é que a humanidade prosperou, né? A partir desse momento que o homem começou a caçar, começou a comer proteína animal, a humanidade prosperou, né? E daí novamente, né, fica a pergunta, né? A quem interessa a diminuição da dieta de proteína animal, né? Essa política velada de diminuição do consumo de carnes, ovos e leites, né, vai levar inevitavelmente, se começar a ser desenvolvida uma política, né, de diminuição desse consumo de proteína animal pela população em geral, né, com substituição por algum outro tipo de coisa, leite de soja, carne de soja, né, ração, tipo, né, que tem aí, né, essas rações prontas, né, que são industrializadas à base de grãos e não à base de proteína animal, né, vai levar inevitavelmente né, a humanidade num longo prazo, né, a uma involução intelectual, né? Ou seja, né, se tu começar em 1, 2 gerações,
ou mais, né? A pessoa não consome proteína animal suficiente, né, para que seu organismo se desenvolva, seu cérebro se desenvolva, seu sistema nervoso se desenvolva, né? Daqui umas 2, 3 gerações, né, nós vamos ter uma involução intelectual, né? E a quem interessa promover os movimentos vegetarianos, veganos, né, e até não só os vegetarianos e veganos, né, que eu acho que são gente boa, né, que talvez estejam aí no movimento sem ter essa visão mais ampla, né, mas também esses movimentos de indústrias, né, e de comércio de alimentos de origem vegetal, né, como a gente vê aí nas propagandas, na TV, né, a quem interessa isso, né? A população vai ficar sem daqui a algumas centenas de anos, talvez décadas, talvez não demore tanto, vai ficar sem uma capacidade intelectual, né? Vai interferir no estudo das pessoas, as crianças vão ter mais dificuldade de estudar e vai ter uma sociedade mais subserviente, né? Sem questionamento, porque a gente sabe que aquela pessoa que não estuda, que não lê, que não pensa, ela fica mais dócil, né? Ela fica, né, e não questiona tanto decisões, não só do governo, né? Tem uns governos eleitos ou, né, de qualquer país, né? Mas também aquelas decisões que vêm aí através do comércio, através da indústria, que botam numa propaganda que isso é bom para ti, isso não é bom, né? Então as pessoas não questionam, elas simplesmente andam, elas simplesmente consomem, né? E daí nós temos aí uns senhores da economia, né, mercantil, né, como eminências pardas, né? Eles são atrás dos governos, né, muitas vezes, né, como eminências pardas fazem esse tipo de propaganda, esse tipo de planejamento, e eles não planejam a curto prazo, né? Esse pessoal aí, que muita gente chama de globalista, planeja daqui 10, 20, 100, 200 anos, né? Olha, nós vamos fazer isso para lá na frente, daqui 200 anos, nós termos uma população assim, né? E é isso que está se vendo, né, acontecer, né? Por esse motivo, né, é que isso é minha opinião pessoal, né, eu não uso substituir, né, uma refeição onde tenha carne, onde tenha uma proteína animal, por uma refeição onde seja uma batida feita lá com proteína vegetal de qualquer maneira, substituir a refeição uma pela outra, ou deixar de comer durante algum tempo proteína animal. Não, se eu acho que está fazendo, que está me deixando meio pesado, comer muita carne, como a gente sai meio pesado, né, daquele churrasco gordo, eu manero durante um dia, 2 dias, mas não deixo de comer, né? Porque a gente sabe que as pessoas que leem, as pessoas que pensam, né, as pessoas que precisam pensar, elas precisam sim de energia, e essa energia tu não consegue com proteína vegetal, né? Por isso é que eu digo que proteínas vegetais são boas para um complemento, não como a refeição principal, né? E a gente tem que ver os interesses que tem por trás de todos esses movimentos que vem vindo por aí, né? Mais uma vez eu peço para vocês, se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixem o seu joinha para dar relevância ao vídeo, acione o sininho aqui embaixo para ser avisado de todos os vídeos, né? Deixe o seu comentário e divulgue,
os vídeos, divulgue para mais pessoas, certo? E veja se a sua inscrição está ativa. O YouTube está dando uma cortada nas inscrições, certo? Pedimos ao Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, né, que ilumine e guarde a nós, a todos nós, as nossas famílias, a nossa pátria, né, e nos dê muita paz, muita saúde, né, e muita sabedoria. Que assim seja. Eu vejo vocês no próximo vídeo.